propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas. Estamos muito satisfeitos em dar início a esse primeiro painel do último dia da segunda edição do Encontro Científico das Comissões de Estudo da ABPI. Nós estamos aqui falando em nome da Comissão de Repressão às Infrações. Eu aqui, com meu colega coordenador também, Davi, também vai se apresentar daqui a pouco. E nós trouxemos esse ano o tema que é a estratégia integrada no combate à pirataria. E essa expressão pode parecer um pouco chavão, um pouco genérica, né? Talvez sem tanto significado, mas os palestrantes que nos honram aqui hoje com a sua presença vão certamente ilustrar as diversas camadas e as diversas formas em que essa integração acontece em benefício do combate à pirataria. E aí, só como uma brevíssima introdução, a gente já consegue perceber no dia a dia algumas formas dessa integração. Então, a primeira, que é a mais evidente, vai ser muito bem explorada aqui pelos doutores Palhano e Carrasco, é a integração entre as autoridades, cada vez mais importante, cada vez mais o fenômeno da pirataria como um fenômeno nacional, internacional, uma conectividade cada vez maior. Então, essa integração entre autoridades é fundamental e, de novo, os doutores Palhano e Carrasco são expoentes, até precursores, eu diria, de uma certa forma, nesse esforço de integração entre autoridades. A segunda forma, também importantíssima, é a integração entre as autoridades e os titulares de direito. Então, por isso, estamos aqui felizes de ter também o Israel, que é um advogado da empresa Whirlpool, inclusive um colega, amigo, tive a oportunidade de trabalhar com ele em outros carnavais. Então, a Whirlpool é um ator pesadíssimo no mercado brasileiro, com titular de marcas de alto renome. Então, certamente vai contribuir muito com essa visão em relação à integração entre as autoridades e os titulares, que é cada vez mais importante e cada vez mais dinâmica também, né? Então, hoje, essa coordenação até tática acontece de uma maneira muito mais fluida do que acontecia antes. E o terceiro viés inicial dessa integração, que a gente vai falar tanto daqui a pouco, é a própria, e aí do ponto de vista um pouco mais do titular de direito, é em que sentido o titular cria uma estratégia de priorização de camadas ou de rotas de ataque à pirataria, né? Então, no caso da Whirlpool, nós sabemos que eles têm uma estratégia muito forte de ataque à pirataria sob o ponto de vista online, né, que obviamente tem que ser combinada também com um ataque ali contra a pirataria presencial. E até em uma estratégia integrada, e aí o Jael vai poder falar sobre isso também, em relação à própria venda interna do combate à pirataria, né? Porque a gente sabe que hoje os orçamentos nas empresas são limitados cada vez mais, e aí o Jael vai poder falar para a gente como é que ele cria essa integração interna para justificar esses investimentos e até para dar esse retorno, né, ou essa perspectiva de retorno para os
para os stakeholders internos, enfim, para a direção da empresa, para todos os outros demais interessados. Então, eu vou passar aqui já a palavra para os meus colegas, o Werner aqui, depois o Davi, só esclarecendo que a gente vai, obviamente, ter apresentações aqui dos nossos palestrantes, até para que vocês os conheçam melhor, né, vão ser apresentados daqui a pouco. A gente, claro que, né, perguntas são muito bem-vindas, podem fazer as perguntas durante as apresentações e a gente vai endereçando, seja na medida, ou seja, das apresentações ou ao final. E, enfim, tenho certeza que vai ser uma sessão muito produtiva. Agradeço de novo, em nome da BPI, em nosso nome aqui pessoal, a presença dos ilustres aqui palestrantes. Acho que vai ser um painel muito vivo e muito relevante para essa discussão relacionada ao combate à pirataria. Então, passo a palavra aqui para o meu colega aqui, também coordenador, Werner. Obrigado. Bom dia a todos, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a todos pela presença, aos palestrantes que nos brindam aí com seu conhecimento. A gente sabe que eles estão muito ativos aí no combate à falsificação. E esse trabalho deles é importante porque e deve ser destacado porque o Brasil, ele no fundo é o quinto maior país do mundo, né? Em termos de dimensões. Ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. São Paulo, que é onde o Dr. Carrasco atua, é a quinta maior cidade em termos populacionais, com mais de 23 milhões de pessoas. Então, isso dá um destaque especial, dá uma característica especial a esse trabalho que tanto o Dr. Carrasco como o Dr. Palhano, nas suas respectivas competências, atuam no Brasil. Isso dá um valor agregado maior a essa atividade, porque é mais difícil você cuidar de uma área maior e uma população maior que muito possivelmente, estatisticamente, vai estar mais envolvida ou mais interessada em falsificação, em pirataria, né? Então, por isso que essa excelência no trabalho que já é desenvolvido, ela também exige uma colaboração. A colaboração, em primeiro lugar, por parte dos titulares das marcas e das obras intelectuais. Esses titulares não podem ficar exigindo a cooperação entre as autoridades de enforcement, né, de repressão no Brasil, sem antes fazerem a própria colaboração com as autoridades. Porque a gente ouve muito por aí, quando a gente faz operações em conjunto com as autoridades, muitas vezes, da falta de cooperação dos titulares de direitos de propriedade intelectual ao fornecer informações, ao dar o suporte necessário para que aquela atividade, às vezes de ofício, que é praticada pela autoridade, ela tenha como ser continuada. Porque não respondendo, não dando o suporte necessário com a autorização do cliente. Então, antes da gente falar em cooperação entre autoridades, a gente tem que ter a cooperação ou a colaboração dos próprios titulares dos direitos e seus representantes no Brasil. Isso é uma coisa que marca muito, que eu ouço muito por aí, Brasil afora, tá? Que não há essa colaboração. Acho que aqui a gente não vê esse problema entre os que estão aqui presentes, mas o fato é que isso é muito importante também. E, claro, a gente também, para ver um melhor, uma otimização nesse trabalho de combate à falsificação do dia a dia, claro que se houver uma cooperação e uma troca de informação entre as autoridades nas suas diferentes competências, seria muito bom. E é exatamente esse o objetivo do encontro de hoje. Bom, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu quero deixar espaço para os palestrantes. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, também do representante da Whirlpool, do Dr. Palhano, do Dr. Carrasco. Obrigado, espero que vocês tenham tempo para colocar aqui. Acho que vai ser difícil colocar aqui em poucos minutos todo o trabalho que vocês desempenham, mas a gente fica à disposição aqui para ajudar no que for necessário. Tá? Muito obrigado. Opa. Davi. Bom dia, cumprimento a todos ali. Depois de explanações tão profundas do
do meu colega André e do Werner, fica até difícil, né, dar sequência. Então, passo direto aí à apresentação dos nossos ilustres palestrantes, a quem eu agradeço imensamente aí por terem disponibilizado esse tempo que a gente sabe que é tão difícil de conseguir, né, atualmente. Então, começo aqui pelo nosso colega Israel. O Israel, ele é advogado sênior da empresa Whirlpool, ele atua dando suporte às áreas de propriedade intelectual e marketing no Brasil e no exterior. Ele é especialista em propriedade intelectual e novas tecnologias pela FGV, já atuou como advogado em diversas bancas especializadas em São Paulo, né? E a sua atuação ali inclui práticas do contencioso de PI, Online Brand Protection, patentes, marcas, direitos autorais, direito digital e concorrência desleal. Nosso segundo palestrante, e essa ordem obviamente não tem a ver com nada, né? Só pela sequência que ordem alfabética, é o nosso colega Marcos Antônio Palhano, grande conhecido de todo mundo que atua na área. Ele é policial rodoviário federal, tem 36 anos, é mestre, acabou de se tornar mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, é graduado em Direito pela mesma faculdade, pós-graduado em Gestão Pública e Educação Transformadora também. Ele é chefe do setor de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, que é o CEFRON, da Diretoria de Operações, chefe do GFIS, que é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública, e responsável, dentro da Polícia Rodoviária Federal, pelas operações nacionais de combate aos crimes contra a propriedade intelectual. Pelo currículo dele, não teria melhor pessoa para falar a respeito disso, né? E, por fim, nosso colega Wagner Martins Carrasco de Oliveira, Carrasco também, que todo mundo que atua na área conhece ali, não tem como não conhecer, né? Hora ou outra sempre precisa se socorrer, se não todas as vezes, nos trabalhos ali, principalmente quem está em São Paulo, do nosso colega Carrasco, que é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele é delegado titular da Delegacia de Crimes contra a Propriedade Intelectual do DEIC de São Paulo. Ele é formado em Direito e especialista em Ciências Penais e mestre em adolescentes em conflito com a lei. Ele é coautor de livros, de artigos jurídicos diversos. Além disso, ele é palestrante, professor universitário e professor também em cursos preparatórios e de pós-graduação, além da Academia de Polícia de São Paulo. Podemos começar aqui, acho que seria interessante a gente começar com os representantes do Estado primeiro falando. Quem gostaria de começar? Palhano, Carrasco? À disposição. Opa, então vamos lá, Palhano, muito obrigado. Muito bem, muito bom dia, André, Werner, Carrasco, Davi, Israel, obrigado pela presença, obrigado à BPI pelo convite e a todos que nos assistem pela atenção. Então, após a breve apresentação, o currículo, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa não exatamente muito formal. Pessoal, a Polícia Rodoviária Federal, eu poderia trazer aqui dados e figuras e tal, mas aí a coisa fica mais chata, né? A Polícia Rodoviária Federal está atuando em duas grandes frentes no Brasil todo. Essas frentes são a segurança viária e o enfrentamento à criminalidade. Boa parte da população tem contato com a Polícia Rodoviária Federal pelo viés da segurança viária. São os policiais que, de fato, atuam na segurança do trânsito, nas rodovias federais, eventualmente autuam as infrações nas rodovias federais. Então, as pessoas conhecem esse viés e conhecem menos o viés do combate ao crime. Dentro da Diretoria de Operações existe a Coordenação Geral de Combate ao Crime, à qual está vinculado o CEFRON. Como chefe do CEFRON, eu tenho pares que trabalham dentro da mesma coordenação, cada qual dedicado a uma área que a gente chama de área especializada de combate ao crime. Dentro do CEFRON, eu trabalho, como o nome sugere, cuidando da pequena faixa de fronteira terrestre que o Brasil possui, fronteira com 10 países, 9 tríplices fronteiras, cada qual com as suas características. Naturalmente, eu não faço isso sozinho, tenho o apoio de policiais que estão nessas unidades da federação, eu trabalho em Brasília. E há grupos especializados que se dedicam ao enfrentamento aos crimes contra os direitos humanos, ao enfrentamento ao narcotráfico, fraudes veiculares,
crimes contra o patrimônio, crimes ambientais e, por fim, crimes contra o fisco e a saúde pública, que, apesar do nome, é a pasta da PRF que faz o enfrentamento à contrafação, à pirataria, aos produtos irregulares, enfim. Eu tenho uma notícia muito boa para toda a sociedade civil. Eu estou, nesse momento, em Florianópolis, dentro da Universidade da PRF, num curso de especialização. Eu sou um dos professores desse curso de especialização. E é a primeira vez na história da PRF que nós temos a disciplina Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública formal em sala de aula. Então, é a primeira vez que, com esse nome de disciplina formal, os policiais rodoviários federais da carreira estão acessando os conteúdos de identificação de produtos contrafeitos, encaminhamento de ocorrências relacionadas a violações de IPI. É a primeira vez que isso está acontecendo. Enfim, eu estou muito feliz. Eu trabalhei com outros colegas nesse projeto para a formalização da disciplina durante mais de 2 anos. E temos uma expectativa bem grande de que a disciplina seja implementada no curso de formação profissional, de modo que o futuro policial, né, que está participando das etapas do concurso público, já tenha acesso a esses conhecimentos e já entre na carreira sabendo distinguir características de produtos genuínos, como encaminhar, como fazer contato com os representantes, enfim, algo que a gente vem fazendo no GFIS desde 2012. Não há, dentro do serviço público, enfrentamento às infrações de IPI que não conte com apoio de outras instituições, que não conte com apoio do setor privado, e por isso eu saliento a importância dessa parceria. Eu estou atualmente como representante da Polícia Rodoviária no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e para além do Conselho, as ocorrências que acontecem Brasil afora acabam passando pelos policiais do GFIS, que é esse grupo que eu coordeno. Então, a gente tem uma noção bastante ampla de tudo aquilo que transita nas rodovias em relação a contrafações produzidas no Brasil e produtos de toda sorte que violam tanto a legislação penal direta do Código Penal, quanto violam propriedade industrial, propriedade intelectual, e entram no país de forma fraudulenta, de forma criminosa, pelas fronteiras. Isso acaba, de uma maneira ou de outra, passando, quando não por mim diretamente, acaba passando pelos policiais do GFIS. Uma outra boa notícia foi uma solicitação para que entre esses setores que eu relacionei agora há pouco, que trabalham dentro da estrutura da Coordenação Geral de Combate ao Crime, foi demandado por nós que se crie um setor de defesa do mercado legal, com esse nome, Setor de Defesa do Mercado Legal. Foi aprovado no âmbito da Polícia Rodoviária, já subiu para o Ministério da Justiça, estamos esperando a publicação. Eu não conheço todos os setores de todas as polícias do Brasil, mas eu acho que eu nunca vi, não sei se existe, possivelmente seja o primeiro com essa nomenclatura diretamente relacionado, seja o primeiro setor de defesa do mercado legal. Na PRF, certamente, isso nunca aconteceu. Talvez eu vá assumir a chefia desse setor quando ele for criado. E isso diz respeito, quando eu falo de defesa do mercado legal, evidentemente, os crimes contra a API estão aí abarcados. Eu estou, além do CNCP, eu estou sempre disponível a todos que nos assistem. O e-mail é cefron@prf.gov.br. Certamente tem dados de contato que vocês podem encontrar em qualquer fonte pública aí, a polícia publica isso. Nós fazemos as ações integradas que ficaram bastante conhecidas, tanto no Brasil e relativamente conhecidas fora dele, são as operações temáticas de enfrentamento aos crimes contra o fisco e a saúde pública, as OTFIS. De 2012 até agora foram 20 edições. Esse ano certamente rodaremos mais uma, mas queremos rodar mais 2. São operações que, do ponto de vista de investimento público, são algo custosas, que envolvem muitos agentes, e normalmente envolvem 6, 7, até 11 instituições públicas que
no mesmo ambiente, fazem uma semana preparatória, uma semana de instruções, palestras, compartilhamento de melhores práticas, e nos dias que se seguem, há uma operação efetivamente integrada, em que há, inclusive, compartilhamento de estruturas físicas, compartilhamento de espaço em viaturas, se for o caso, para fazer deslocamento, fiscalização. Eu considero a OTFIS um case de muito sucesso, não só pelo reconhecimento que já foi feito pela sociedade civil, prêmios recebidos, nós já recebemos algumas edições do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, por referência justamente a essa atuação, integrada tanto com o setor público quanto com os titulares de direito. E eu saliento a importância de ações educacionais, não só pela minha formação, foi bem mencionada pelo colega. Eu acredito realmente que seja o caminho de melhorar a prestação de serviço público, sobretudo nesse evento, vale dizer, de enfrentamento aos crimes contra a propriedade intelectual. Em relação a isso, eu tive uma conversa recente com um dos tomadores de decisão dentro da polícia, e aí ele me fez umas perguntas sobre perspectivas para esse ano, para o próximo ano, e me perguntou assim, como é que a gente faz para dar escala para esse trabalho que vocês fazem? Aí eu disse, inspetor, a segurança pública funciona assim como, dependendo de quem está enxergando tudo, funciona de forma sistêmica. Então, se do dia para a noite as infrações contra a PI fossem puníveis com detenção, com prisão, como é algo que bastante gente advoga, que tem que aumentar a pena, isso, aquilo. Então, digamos que do dia para a noite isso seja feito. E que do dia para a noite todos os policiais rodoviários, todos os policiais militares passem a fazer esse enfrentamento, encampem. O que vai acontecer? Teremos dezenas de milhares de pessoas presas. Nós não temos atualmente espaço no nosso sistema penal para mais pessoas presas. Teremos delegacias superlotadas, teremos servidores insuficientes na Polícia Civil e na Polícia Federal para fazer o processamento dos flagrantes. Será um colapso do sistema de segurança pública e do sistema penal. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Nesse momento, eu advogo pelo fazer funcionar da legislação que já existe, fazer força política e insistência no sentido da educação, para que todos os policiais conheçam a legislação, para que as mercadorias irregulares, se eventualmente a Polícia Rodoviária faz uma abordagem, a gente identifica que aquele material é contrafeito, e nós não conseguimos acesso ao titular do direito para nos dar um laudo e dizer que aquilo é contrafeito, que isso seja pelas características da embalagem, pelas características da etiqueta, pelas próprias características do transporte, da documentação, que isso seja considerado uma mercadoria imprópria para uso, imprópria para consumo, e que isso seja retirado de circulação baseado na Lei 8137. A legislação já existe. Nós não temos competência, atribuição, para fiscalizar a mercadoria já exposta à venda em estabelecimentos, mas existem instituições que têm essa competência. Então, é preciso fazer um convencimento para que também isso funcione. Porque, apesar de nós termos capilaridade, nós PRF, termos capilaridade para atuação no Brasil todo nas rodovias e estradas, muita coisa passa. Então, se o sistema funcionar, e aí, com o perdão da redundância, se o sistema funcionar efetivamente de forma sistêmica, o trabalho não fica pesado para uma instituição só, nós não sobrecarregaremos nem a estrutura de polícia judiciária, nem o sistema penal, o sistema carcerário, e o mercado legal prospera, viceja. Enfim, o ambiente de negócio fica melhor para todos que dele participam. É isso que nós desejamos, é para isso que nós trabalhamos, e a PRF está naturalmente à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua explanação. Me chamou muito a atenção, e acho que ao final a gente pode falar mais sobre isso, que a gente está falando sobre estratégia integrada, né, de combate à pirataria, e a importância da gente fazer uma estratégia integrada, inclusive do ponto de vista legal, né? Não se ater simplesmente à LPI,
Nós temos aí a legislação regulatória, temos ali a legislação consumerista e todo o arcabouço legal que pode e deve ser aplicado aos casos de enfrentamento à pirataria, né? Mas isso a gente pode se aprofundar um pouco ao final. Passo a palavra agora para o nosso colega Carrasco, que com certeza tem muito a contribuir também. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a explanação, né, do Palhano, também as palavras aí que o próprio André falou, o Werner. Vocês me escutam bem? Me escutam bem? O Werner também falou, o Davi também mencionou aí com as suas explanações. Peço desculpa pela voz, que eu estou um pouco com a garganta um pouco meio zoada com essa mudança de tempo aqui, mas vamos que vamos. Bom, eu fiz uma pequena... Eu vou tentar projetar aqui uma pequena apresentação, ver se eu consigo fazer isso aqui. Pode ser? Claro. Vamos lá. Vocês conseguem ver, hein? Já está Já, visível. tá. Sim. Ele só não está no modo apresentação, mas não tem Tá. problema. Mas eu estou tentando colocar aqui. Peraí, vamos lá. Aí, agora acho que sim. Bom, então, a ideia, e pensando no tema aí da nossa discussão aqui, e a questão da integração entre as forças, né, bem como a iniciativa privada, eu pensei em falar um pouquinho da questão individual, do nosso trabalho individual aqui, em termos de Polícia Civil do Estado de São Paulo, na repressão à pirataria, considerando a nossa delegacia especializada. E aí, contextualizando, a gente fala muito aqui, quando a gente fala em São Paulo, a gente fala muito aqui em delegacia antipirataria. Nesses termos, quando nós tratamos da delegacia antipirataria, que é um termo que popularizou-se, né? E esse não é, na verdade, o nome, a nomenclatura correta da delegacia, que é a Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Propriedade Material. Mas lógico que isso, sob o ponto de vista popular, é mais difícil de ser pronunciado, é algo que é mais complexo, e acabou se popularizando como Delegacia Antipirataria. E para entender um pouquinho essa questão da atuação da nossa delegacia, especialmente aqui em São Paulo, eu trouxe algumas questões que justificam a atuação dessa delegacia. E por que eu trouxe para falar um pouquinho sobre essa questão? A questão da propriedade material, e vocês que convivem com isso diariamente e trabalham com isso, sabem muito bem, muitas vezes até pela falta de compreensão acerca do assunto, os questionamentos que surgem, o Palhano deve viver isso, né, diariamente também, as questões que surgem relacionadas ao questionamento da atuação do poder público em prol da defesa da propriedade material. E nós temos como uma justificativa de atuação, especialmente da nossa delegacia, e isso se aplica também aos outros órgãos estatais, né, as outras forças estatais também que agem em combate à pirataria. A questão primeira das situações da justificativa seria o próprio ordenamento jurídico penal, né, que nós temos vige no país o minimalismo penal, né. Nós estamos dentro de um Estado que defende o minimalismo penal, em que só aqueles bens jurídicos considerados mais relevantes que são, então, cuidados e tratados pelo direito penal. E assim nós temos... Oi? Me desculpa te interromper, mil perdões. É que a sua tela, ao menos para mim, eu falei com outras pessoas aqui, a tua tela de apresentação está travada. Eu não sei se... Para a gente está na primeira tela ainda. Tá, deixa eu ver se eu consigo, então, mudar. Você me desculpa a interrupção, não sei se é o caso, de repente, de descompartilhar e compartilhar de novo, porque às vezes o Zoom tem dessas, né? Eu vou fazer isso, então, porque eu acho que realmente travou. Para mim, aqui estava passando. Deixa eu tentar aqui eu imaginei. Obrigado aí, até bom que você falou mesmo, senão a gente ficava... Não, que isso, eu peço desculpa aí por ter tido que interromper, né? Quebra a fluidez da coisa, mas... Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se agora passa. Aí vocês vão... Passou para a segunda tela ou não?
Ó, quando você coloca para compartilhar para o modo de apresentação, ela trava aqui. Talvez, se você tentar passar sem colocar no modo apresentação, fica bem visível. E acho que, enquanto você estava sem o modo de apresentação, Entendi. ela estava trocando de tela. Entendi. Então, deixa eu derrubar aqui novamente. Vamos lá. Bom, então vamos passando assim, passa as telas? Foi, agora está perfeito. Tá, então vamos tentar passar assim. Bom, então, a justificativa de atuação seria essa questão, a primeira justificativa, né? E talvez a mais importante seria essa questão do ordenamento jurídico penal. E por que eu falo que mais importante? Porque, na verdade, para todas as outras situações que nós vamos falar até posteriormente, e a relevância até do problema, e a importância que tem essa questão do combate à pirataria, à propriedade imaterial, ela existe no ordenamento. O ordenamento jurídico penal ele já considerou isso para tratar essa conduta como criminosa. Então, ou seja, dentro desse minimalismo penal, então, que nós vivemos e que vige aqui no país, e para se formar o ordenamento jurídico penal, além das leis, se faz necessário também o somatório aí dos princípios penais que integram esse ordenamento jurídico penal. Nós temos o seguinte, que nós temos o princípio da subsidiariedade, e o princípio, então, dentro do princípio da subsidiariedade, ou seja, o direito penal ele cuidaria somente, subsidiariamente, dos bens jurídicos. Aquilo que outros bens jurídicos conseguirem tutelar, de certa forma, não é necessário que seja tutelado pelo direito penal. E o princípio também da fragmentariedade, que também é decorrência do princípio do minimalismo penal. Ou seja, de que fragmentos apenas do direito são cuidados pelo direito penal. Ou seja, aqueles outros bens jurídicos, a maioria dos bens jurídicos, eles são cuidados por outros ramos do direito, como comercial, como tributário, como civil. Só que aquilo que for relevante, é considerado muito relevante, importante, sob o ponto de vista social, o direito penal ele acaba tutelando. Quando nós falamos em direito penal, né, e nós falamos em lei, ordenamento jurídico no geral, e também ordenamento jurídico penal, nós sabemos que ele é um somatório de diversas, e hoje nós vemos, por exemplo, o STF mudando diversas decisões, os tribunais superiores mudando diversas decisões, e nós sabemos que e nós temos que moldar a isso, porque o ordenamento jurídico ele acaba sendo uma constante mudança em virtude das mudanças históricas, sociais, e políticas. Então, isso forma todo o ordenamento jurídico. E aí nós temos que, desde que se instituiu que o ordenamento jurídico penal trataria como crime daquela propriedade, da propriedade imaterial, ele continuou assim sendo, independente das inúmeras mudanças sociais, históricas, que tiveram ao longo do tempo, e políticas, né, que tiveram ao longo do tempo, e mesmo assim, durante anos, vem aí a propriedade material sendo tutelada e sendo tutelado como direito penal. Então, isso seria uma justificativa de atuação da instituição a qual eu pertenço, que é a Polícia Civil, e até uma justificativa de atuação para todas as outras instituições, todos os órgãos governamentais. E o segundo é a relevância do problema. A relevância do problema é o seguinte, aquilo que todos nós já conhecemos, né? As questões tributárias que não são recolhidas, né? Isso não é recolhido, então não há um recebimento por parte do Estado do tributo ali para que ele aloque esse tributo como política e pública de implementação de em alguns setores, né? Como saúde, educação, dentre outros setores. A questão da própria violação diretamente àquela vítima, né? Aquele detentor dessa propriedade material, a questão do próprio emprego informal, e dentre outras questões extremamente relevantes e que nós abordamos em diversos seminários, congressos e conversas de forma muito efusiva e com muita frequência, que até nem cabe ficar estendendo muito para a gente não perder muito tempo. Mas, então, essas duas justificativas dariam aso ao embate, aquele questionamento que fala, nós precisamos realmente do poder público para estar tratando disso? Recentemente eu participei de um evento em que houve uma discussão bem acalorada entre dois participantes do evento, em que um defendia, ele falava, poxa vida, nós estamos alocando recurso do Estado para estar em prol da propriedade imaterial, ao passo que tem diversos outros crimes, nós temos diversos outros problemas mais graves. E aí, diante daquela acalorada discussão, eu até pedi a palavra até para contemporizar os ânimos,
e, na verdade, de acalmar os ânimos ali, mediar aquela discussão. E eu falei, é lógico que nós temos bens jurídicos considerados mais importantes. Como, por exemplo, é inevitável nós dizermos que o bem jurídico vida é o bem jurídico mais importante de todos, mas não significa dizer que a proteção ao direito ao bem jurídico vida, por ter que proteger o bem jurídico vida, nós devemos deixar de proteger outros bens jurídicos. É lógico que cada qual dos bens jurídicos, e a propriedade material, né, a propriedade intelectual é um dos bens jurídicos protegidos, então ele tem que ser protegido proporcionalmente. Nós não vamos proteger tal qual protegemos o direito penal. E assim, o direito penal, não, desculpa, o homicídio ou a vida, né? Mas nós protegeremos também proporcionalmente esse bem jurídico, porque ele também é considerado relevante, também é considerado importante. Então, essas duas justificativas já destroem qualquer argumento no sentido contrário, de que não há necessidade do poder público intervir e atuar diante dos casos de propriedade material. Bom, depois eu até coloquei esse slide aqui para falar um pouquinho da área de atuação da nossa delegacia, especificamente a Delegacia Antipirataria do DEIC, e nós temos como área de atuação, e também falar um pouquinho das atribuições. Como área de atuação, nós temos aqui, basicamente, por força de decreto, a própria capital do estado de São Paulo, que é onde está talvez o grande cerne. O Werner lá no começo até falou da questão da capital de São Paulo. Feliz ou infelizmente, nós temos aqui um mercado muito forte, o comércio nosso aqui é muito forte, e por aqui passa muito da pirataria, né? Por aqui chega muito da pirataria, e por aqui é distribuída muita da pirataria. Então, a capital é, sim, um grande foco e é uma área de atuação nossa. Nós temos também a região metropolitana de São Paulo, que é muito grande, e nós temos também o interior de São Paulo, né? Então, ou seja, todo o estado de São Paulo, o interior, e aí eu englobo os litorais, né? Litoral norte e litoral sul, também de São Paulo. Então, São Paulo é um estado muito grande, né? Que nós contamos aí com mais de 40 milhões de habitantes, cerca de 44 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Os municípios de São Paulo, cerca de 645 municípios o estado de São Paulo tem. E só a cidade de São Paulo nós temos 12 milhões de habitantes, para se ter uma ideia. E a região metropolitana aí chega próximo de 20, 21 milhões de habitantes. Então, ou seja, é uma área de atuação bem grande, e que nós temos aqui 22 policiais, nossa delegacia é equipada com 22 policiais, além da inteligência policial, e nós utilizamos todos esses recursos em prol de dar o atendimento a essas demandas, juntamente, óbvio, com as territoriais aí, as delegacias de cada área de atuação. E além disso, nós temos como atribuição o combate à propriedade industrial, que são, na verdade, falando de forma genérica, sobre a propriedade material. Nós teríamos aí, primeiro, os crimes contra a propriedade material, que, a nosso ver, aqui é a grande maioria da nossa atuação, a grande gama de atuação da nossa delegacia acaba sendo diante de crimes contra a propriedade industrial. Nós temos os crimes de violação de direito autoral, que estão previstos lá no 184 do Código Penal, no artigo 184 do Código Penal, e a gente atua diante disso. E hoje ocorre muito que nós tivemos aquela migração de CD, DVD, de mídias, o conteúdo audiovisual violado, aí o direito autoral, então, violado através dessas violações de conteúdo audiovisual, e hoje nós temos muito essa difusão pela internet e aqueles receptores, né, de canais. Então, nós temos também atuação diante disso. Nós temos os crimes de violação de direito autoral de software também, né? A utilização indevida de softwares que são licenciados e as pessoas utilizam de forma indevida, sem o devido licenciamento. E, por sua vez, nós temos aqueles crimes correlatos, que, embora não sejam crimes contra a propriedade material, às vezes a atuação do crime, diante do crime contra a propriedade material, acaba trazendo um certo esbarramento, aí, uma intervenção diante de outros crimes, como, por exemplo, o crime contra a saúde pública. Então, isso vai depender muito do tipo de crime, do tipo de objeto, né, do tipo de produto que é falsificado, para que haja uma atuação. Por exemplo, a falsificação de bebida, a falsificação de cosméticos, a falsificação de medicamentos. Além dela ser, obviamente, ter aí, e talvez, muitas vezes, o início do trabalho se dá por conta da investigação de falsificação e de crimes contra a propriedade material, ou industrial, melhor dizendo,
nós acabamos esbarrando nessa questão dos crimes contra a saúde pública por conta do tipo de produto que é falsificado. Outras vezes, aí, os crimes contra ordem tributária ou crimes contra o consumidor, né, as relações de consumo, previsto na Lei 837 de 90, muitas vezes quando o consumidor, né, ele acreditando estar adquirindo um produto ilegal, legal, na verdade, um produto que não é pirata, ele acaba adquirindo um produto ilegal, levado a engano, e aí nós teríamos também essa intervenção. Então, basicamente, a Delegacia Antipirataria do DEIC e a Polícia Civil de São Paulo, ela tem uma atuação dentro de todo esse arcabouço que eu falei. Só que o que é muito importante frisar é assim, que a delegacia, embora nós tenhamos essa atuação, nós somos só uma fração e só um dedo dentro de uma mão toda aí, voltada à atuação da pirataria, né? Como o Palhano aqui presente e tal, a Polícia Rodoviária Federal ela faz um excelente trabalho voltado não só a outros setores, acho que não tem ninguém que entenda tal qual eles aí, de rodovia, de abordagem em rodovia, de particularidades relacionadas a rodovias e fronteiras. Então, a Polícia Rodoviária Federal faz um excelente trabalho nisso e também na questão da pirataria. Nós temos a própria Polícia Federal executando também o seu papel dentro dessa questão da pirataria. A Receita Federal executando um trabalho fundamental também, e nos portos, aí, realizando um trabalho muito fundamental relacionado à pirataria. Nós temos prefeituras municipais que atuam diretamente nesse combate à pirataria. A Prefeitura de São Paulo ela teve um trabalho muito efusivo, recorrente, relacionado à pirataria. Nós fizemos uma parceria muito boa, inclusive eles estavam buscando, né, mudanças de legislação a fim de dificultar um pouco o trabalho desses piratas. Então, nós temos diversos órgãos, algumas agências também, né? Por exemplo, a Ancine também trabalha muito forte relacionado a essa questão do conteúdo audiovisual, da violação do direito audiovisual. E nós temos também a própria Anvisa, também, no que tange, várias vezes eles entram em contato com nós aqui para até dar um apoio para eles em algumas questões relacionadas a medicamentos falsificados. Então, nós temos diversos órgãos governamentais e cada um fazendo o seu papel e muito bem feito, e nesse somatório. E aí, juntando todos esses órgãos governamentais, que ora a iniciativa privada, através dos representantes das marcas, através das associações, procuram ou a Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Civil, ou a Receita Federal, cada um fazendo o seu papel aí, a gente acaba se complementando, dada, assim, às vezes, diante do número exacerbado que nós temos de atribuições e do contingente que nós temos, acaba sendo suplantado, porque várias organizações, vários órgãos, eles acabam trabalhando em prol de uma finalidade só. E aí, se nós fôssemos ver, é como se estivesse juntando tudo aí e somando o número de contingente, como se fosse um só contingente trabalhando em virtude de uma finalidade específica, que é combater a pirataria, no caso específico aqui, que trata-se do nosso tema. E é óbvio que ressaltar, né, a importância fundamental, essa necessidade dessa sinergia, essa necessidade até da desburocratização, que é o que nós fizemos aqui, tem funcionado muito bem, e esse link muito direto e rápido entre a iniciativa privada e poder público para que possa ter uma atuação de qualidade. Eu preparei um videozinho rapidinho, eu não sei se nós vamos conseguir rodar aqui por força das deficiências da internet, mas o vídeo deve ter 1 minuto e pouco, 2 minutos no máximo, só até para a gente finalizar a nossa explanação, para ver, por exemplo, a grande gama. Eu falei do tamanho de São Paulo que nós temos aqui, do tamanho da nossa atuação. O Palhano também ressaltou a questão das fronteiras, a imensidão que é nossas fronteiras. O Brasil, então, é um negócio suntuoso, é um negócio gigante, difícil, é complexo demais, né? E nós, no semestre que nós já fizemos excelentes trabalhos, para se ter uma ideia, nós já ultrapassamos, já estamos chegando quase a 400 milhões de produtos apreendidos aqui em São Paulo, produtos piratas, e nós estamos finalizando o primeiro semestre, né? Então, desculpa, 4 milhões, falei 400 milhões, desculpa, 4 milhões. Então, é um volume muito grande, assim, de produtos apreendidos
Eu sei que outras forças, por exemplo, a Receita Federal, executando trabalhos em portos, elas executam apreensões muito vultosas também, a Polícia Rodoviária Federal também, mas, assim, se tratando de delegacia e se tratando de capital, se tratando do trabalho que nós realizamos nas áreas de atuação que eu citei ali, nós temos um número bem expressivo em se tratando desse tempo. Então, vou tentar rodar esse vídeo, vamos ver se... Aí vocês me posicionam também se está dando certo, tá, por favor? Só está sem som, mas está rodando. Bom, aí então eu deixo aí, eu divulgo às vezes, né, através do Instagram, algumas das operações que nós realizamos. Então, quem quiser acompanhar lá também, seguir essa divulgação do nosso trabalho que a gente realiza aqui. Novamente, agradeço assim muito a oportunidade do ABPI, agradeço a todos vocês, os participantes aí, parabenizo também pelas explanações. É uma enorme satisfação. E finalizo dizendo, né, recentemente eu ouvi um vídeo porque questionam muito a gente faz um trabalho aí que é hercúleo, né? E falam, pô, vocês estão enxugando gelo, aquele lance do enxugar o gelo. E a resposta que nós damos de forma uníssona, né? A nossa toalhinha está bem pesada, né? Porque a gente está enxugando bastante gelo, essa é a ideia. E recentemente eu até vi um vídeo do Moacir Franco, ele falando que certo dia ele estava num certo dia, né? No início da carreira dele, na verdade, ele estava num circo. E ele foi cantar nesse circo, era um dia chuvoso, um dia bem triste, né, pelas particularidades, um dia escuro, chuvoso. E ele, na plateia, tinham 15 pessoas só para assistir o show dele. E ele ficou muito triste por só ter 15 pessoas assistindo o show dele, né? E ele terminou o show, ele sentou no palco, todo mundo, os 15 pessoas que tinham ali estavam saindo do show. E ele ficou muito triste ali, chorando e tal, e de repente entrou um cara molhado, com uma capa, saiu da chuva lá e molhou. E ele fala, né, que estava um dia escuro, ele olhava lá fora e só viu escuro. E entrou um cara e pediu para ele, falou, ô, senhor, eu gostaria de gravar uma música sua que você cantou aí. Aí ele falou, tudo bem, pode gravar, ele já não estava mais nem aí, nem acreditando no talento dele, né? E acabou que, na verdade, salvo engano, era o João Mineiro e Marciano, era a dupla que queria gravar, e quem conhece sertanejo aí sabe, né, o quão expressivos são. E acabou gravando uma música dele e ele falou, a partir desse dia, a minha carreira mudou, a minha vida mudou. E aí ele fala, né, que às vezes, um dia que parece sombrio e escuro, esse dia ele acaba. E no outro dia, há uma claridade ali, a gente consegue enxergar a claridade. Então, a ideia é essa, né? Se hoje nós temos um cenário que é sombrio relacionado à pirataria, e nós, independente de estar enxugando gelo ou não, a gente está enxugando bem esse gelo, e a gente está trabalhando para, quem sabe, dentro dessa escuridão, daqui a pouco a gente consiga enxergar um pouquinho um cenário mais límpido, né? Mais claro aí para frente, e uma melhoria no que tange essa questão da propriedade material. Muito obrigado a todos aí. Rasco, muito obrigado pela tua brilhante explanação. Eu acho essa consideração importantíssima que você fez, né? O gelo não pode servir como desculpa para abater
o empenho das autoridades e dos titulares das marcas para enfrentar esse problema. Acho que números definitivamente não são o suficiente para mensurar os esforços de vocês, né? Não dá para comparar em hipótese alguma a atuação da Polícia Civil e das demais forças, da Polícia Rodoviária, etc., por números. O trabalho de vocês é muito no porta a porta, né? Enquanto um container a gente consegue mensurar apreensões de milhões de produtos, para chegar a 4 milhões, vocês têm que abordar dezenas, centenas, milhares de comerciantes que com certeza não são bobos nem nada, sabemos disso, não tem esse volume imenso armazenado nos seus depósitos. Então, que sirva, então, para outras autoridades não se abaterem também, como não tem abatido vocês aí no DEI. Carrasco, muito obrigado, viu? Eu passo agora a palavra ao nosso colega Israel, que é, como já foi dito, advogado da Whirlpool, e com certeza vai poder colaborar bastante aí, falando da experiência prática da empresa, na atuação integrada ali das demais forças, né, de todas as forças do Estado e dos entes privados, no enfrentamento aí dos crimes contra a propriedade intelectual. Está com você, Israel. Obrigado, Davi. Obrigado aos outros panelistas também. Eu vou pedir desculpa aí, como pediu o Dr. Carrasco pela voz, eu também estou com a garganta um pouquinho ruim. Bom, gente, é muito importante, é extremamente importante ter, como foi falado, essa cooperação, principalmente aí entre os stakeholders, entre as equipes internas das empresas, e é muito difícil você vender um programa de proteção à propriedade intelectual, muito por conta, às vezes, do que o Dr. Carrasco falou também sobre números, e às vezes a direção de uma empresa, de uma grande companhia, para que ela veja a importância de alguma ação, para que ela veja a importância acho que para que ela realmente sinta o quanto ela tem que investir num programa de proteção à propriedade intelectual, precisa se vender um número, né, para ela. E a gente tem tido um sucesso muito grande no nosso programa de proteção, tanto online quanto fora do ambiente online também. Isso se deu justamente por conta desse sucesso dos números. Nós conseguimos aí números muito bons no ano passado, e nós conseguimos, a partir da identificação do problema, nós conseguimos, a partir da identificação do que era primordial, né? Então, nós aqui na Whirlpool, nós não lidamos com geladeiras, fogões falsos, né? Para quem não conhece, a Whirlpool, ela é a multinacional que detém as marcas Brastemp e Consul. Ambas são marcas hoje de alto renome. E nós não temos esse problema da contrafação de produtos em si, mas nós temos muito o problema de peças paralelas desses produtos. Nós temos problemas de refis para alguns purificadores de água, por exemplo, que são paralelos e que às vezes fazem o mau uso da marca para poder vender algo como se fosse o produto original. Então, nós temos uma série de violações de propriedade intelectual que são um pouco diferentes do comum, que é aquela violação que a gente está acostumado da pirataria, quando a gente se imagina a pirataria dos calçados, das roupas. É uma violação diferente.
E a partir do momento que nós identificamos esse tipo de violação, nós pudemos organizar ali um programa de proteção que atendesse não somente uma vertente, mas todas as vertentes que nós identificamos. Então, rapidamente eu vou passar por algumas dessas vertentes. Nós temos uma vertente muito importante que é o olhar para o Google Maps. O Google Maps se tornou uma ferramenta de procura, principalmente de assistências técnicas, porque muitos consumidores hoje têm esse instinto de procurar por uma assistência técnica, jogando, obviamente, na ferramenta do Google de pesquisa, ou até no Google Maps. Raramente a pessoa entra no site da própria empresa e procura por uma assistência técnica. Nesse sentido, o que nós começamos a identificar é que muitas assistências técnicas não autorizadas estavam se passando por assistências técnicas autorizadas. E ali, para a experiência do consumidor, isso pode ser muito desastroso. Por quê? Porque o consumidor está colocando a confiança dele de que ele está levando o produto para uma assistência técnica autorizada, quando, na verdade, não é autorizada, e se algo é feito ali com o produto dele, e essa violação faz, por exemplo, com que ele perca a garantia, obviamente, ele vai olhar para a marca, ele não vai olhar se aquela assistência técnica era autorizada ou não, ele vai reclamar da Brastemp, ele vai reclamar da Consul. Então, é muito interessante que, quando nós vendemos esse programa de Online Brand Protection para a empresa, a gente tem que bater forte na questão da valorização da marca. Então, assim, o que eu tenho feito para que a minha marca, além da proteção de alto renome que nós conseguimos, o que eu faço para que essa marca continue sendo bem vista pelo consumidor? Então, a gente precisa pensar em toda a linha em toda a linha da experiência do consumidor e ver quais são as nossas interações e como a proteção à propriedade intelectual pode ajudar também nessa experiência do consumidor. E, nesse caso, nós aí tivemos a integração com o escritório Montauri, que nos suporta, né, nas ações do nosso Online Brand Protection, e nós estamos tendo uma taxa de sucesso enorme na retirada desses links, nos links das assistências técnicas que não são autorizadas. Então, nós já temos esse bom relacionamento com a ferramenta do Google, e nós conseguimos tirar de forma muito efetiva essas assistências técnicas que não são autorizadas. Nós também temos a questão dos domínios. Hoje, vários domínios são usados de forma ilícita para aplicar golpe ou até para uma questão de concorrência desleal. Em vários momentos nós nós descobrimos domínios que usam as marcas da Whirlpool e que fazem um redirecionamento para sites de concorrentes. Então, nós temos ali o uso indevido da marca no domínio, e que, quando você clica, ou você tem a possibilidade de cair numa fraude, né, de ter um marketplace com uma identidade visual muito parecida com o marketplace real, e aí o consumidor é levado a erro por conta disso. E também temos a questão do redirecionamento
na questão da concorrência desleal. Então, nós identificamos alguns domínios assim, e no começo do projeto, nós lidávamos com mais ou menos 50 notificações por mês de nomes de domínio. Então, todo mês nós fazíamos uma lista de 50 notificações, de 50 possíveis domínios, e aí vale a gente explicar melhor a integração que a gente tem com as outras áreas. Esses domínios, eles, dependendo do tamanho da empresa, eles não são centralizados. E aí, pode ser que esse domínio seja de uma agência de marketing, esse domínio possa ser usado ou possa ser veiculado por um terceiro que pode estar autorizado ou não. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho de pesquisa interna para saber se aquele domínio, ele realmente é de um terceiro não autorizado, ou se ele faz parte ali da grade, né, de domínios que a empresa tem. Então, nós temos a cooperação das áreas internas para nos dizerem se realmente aquele domínio precisa ser derrubado ou não. E nós tivemos uma taxa de sucesso com essas notificações muito alta, rondando mais ou menos os 90%. Então, nós tivemos aí uma taxa de sucesso muito boa das notificações aos titulares. Então, nós conseguimos aí, dessas 50 notificações, nós fomos diminuindo cada vez mais o número de domínios infratores, e hoje nós já trabalhamos com cerca de 20 notificações por mês, então nós diminuímos mais do que a metade. E aí que a gente entra com um link das organizações, dos órgãos governamentais, que os domínios que nós não conseguimos derrubar por notificação extrajudicial, nós ingressamos com uma medida administrativa pela ABPI na disputa de domínio e conseguimos fazer a derrubada do domínio através da disputa. E nós já tivemos, no começo desse ano, essa é uma segunda fase do nosso projeto do Online Brain Protection, e nós tivemos já decisões positivas da ABPI, né, dos experts da ABPI, pela derrubada desses domínios, e principalmente fazendo o link com citando, né, as marcas Brastemp e Consul por conta do alto renome. E também temos planos de fazer isso de forma internacional, através das disputas de domínio pela WIPO também. Então, é muito interessante você organizar esse programa de Online Brain Protection com todas as equipes internas, para que você possa ter uma consulta fácil. Não é o jurídico que carrega isso, nem deve ser só o jurídico que carrega isso nas costas. A gente tem que ter aí uma ajuda, principalmente de equipes de marketing, de comunicação, as equipes de TI. Nós temos uma ação integrada, né, com todas essas equipes, e um bom relacionamento também com as autoridades e com os órgãos de propriedade intelectual. O sucesso do nosso programa de Online Brain Protection foi tão grande que isso saiu um pouco do ambiente online e nós começamos a atuar em algumas lojas que copiavam toda a identidade visual das lojas oficiais da Brastemp, da Consul, pelo Brasil inteiro. Como vocês disseram aí, o Brasil é um país de dimensão continental, então nós temos
algumas assistências técnicas, por exemplo, no Nordeste, que não são autorizadas, mas os donos das ATs fazem até camisetas personalizadas com a marca para que eles atendam as pessoas e não são assistências técnicas autorizadas e nem são lojas oficiais das marcas. Mas e é interessante às vezes ouvir, pô, mas eu não estava fazendo nada de errado, é que eu gosto muito da marca Brastemp, eu gosto muito da marca Consul, então eu vou... eu nem sabia que eu estava errado. E isso é para fechar aqui a minha apresentação, eu acho isso muito importante também, a parte de conscientização, porque o que nós notamos é que muitos desses infratores nem sabiam que estavam fazendo algo, digamos, nem sabiam que estavam cometendo a infração, né? Alguns falavam que até é uma prática comum de mercado, por exemplo, o redirecionamento de uma marca para outra. Não, mas isso é uma prática comum de mercado. Não, mas configura concorrência desleal. Então, é muito importante a gente ter esse viés de conscientização e para que o programa inteiro funcione, conscientização tanto dos funcionários da empresa, quanto também dos terceiros. E agradeço aí a oportunidade de falar com vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos abertos. Israel, muito obrigado pela sua apresentação. Me chama a atenção aí, dentre diversas outras coisas, né? Algo que você comentou que, já que a gente está falando de integração, inclusive a integração online e presencial, né? Algo que começa na proteção da marca do online e vai para o presencial. Então, essa integração está presente entre as autoridades, essa integração está presente no âmbito legal, né? Pela utilização de diversas ferramentas do arcabouço legal e também ali na forma de atuação mesmo. Nós temos uma mão levantada, o senhor Rubeni, parece ter uma pergunta, mas eu gostaria que, se fosse possível, nos mandasse ele ou pelo chat ou pela caixa de perguntas, por favor. Enquanto essa pergunta chega, eu primeiro queria também agradecer. As apresentações foram excelentes, eu anotei aqui muita coisa. Acho que quem está aqui assistindo pegou informações valiosas. A gente tem pouco tempo, né? Mas eu não queria deixar de tocar alguns pontos específicos aqui. Aí, óbvio, também, Davi, aguardamos, obviamente, a pergunta aqui do... ele disse que foi engano. Tudo bem, não tem problema. Acontece. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar brevemente aqui com o Palhano foi essa questão educacional, que eu achei muito importante esse ponto que ele colocou em relação à criação de uma cadeira ali, né, de ensino específica dentro, obviamente, ainda no escopo ali da Polícia Rodoviária Federal, mas, claro, que é uma polícia que tem abrangência nacional, que vai, obviamente, ter um impacto muito grande. E aí eu queria ouvir brevemente você, Palhano, como é que você entende para onde nós devemos ir nessa parte educacional, lato sensu, quer dizer, porque nós temos tanto a necessidade de conscientização do público, como o Jael falou, nós temos, e vocês principalmente lidam com autoridades em âmbito nacional, né? Então, às vezes, delegacias que não são especializadas, e aí tem todo um trabalho ali até em linha um pouco com, acho que até o Carrasco falou, né? Quer dizer, como priorizar esse tipo de infração em relação a outras infrações que, prima facie, ali seriam mais graves. Então, como é que você vê esse ponto, lato sensu, de para onde nós deveríamos ir em relação à educação, conscientização, tanto do público em geral, quanto das autoridades? Obrigado, André. É uma pergunta que me dá a oportunidade de contextualizar o trabalho e de mencionar alguns pontos levantados pelos colegas. Carrasco, eu tenho essa liberdade de chamar de Carrasco, doutor Carrasco. A gente já se conhece de outros eventos também. Carrasco mencionou a prioridade que existe, não só no discurso, mas principalmente na prática de instituições de segurança pública, a outros bens jurídicos eventualmente ofendidos,
E quando você propõe essa fala sobre uma ação ampla, enxergar largo, eu preciso mencionar, para que todos nós pensemos, a realidade nacional, que é uma realidade regional unida por um ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico precisa ser para todo mundo, mas a colonização do Brasil, que se deu do litoral para o interior, ainda não chegou, em vários sentidos civilizacionais, às regiões de interior e, no meu caso, atualmente à frente do Cefron, a maior parte das regiões de fronteira. Então, há várias localidades no Brasil mais ou menos populosas, mais ou menos povoadas, que não têm acesso a coisas básicas. Então, quando a pessoa não tem acesso a coisas básicas, e aí vamos pensar na estrutura básica mínima do serviço público, saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. Pensando na parte da saúde, tem a questão de saneamento básico, disponibilidade de alimentos, serviço de saúde, etc. Se aquela localidade não tem o mínimo, fazer com que chegue até lá mercadorias, e veja que eu estou sendo generalista de propósito, o cara que se dá ao trabalho de ter um pequeno comércio no interior do Amazonas, a disponibilidade de produtos para que ele venda no seu comércio é muito limitada. A cadeia logística normal não chega até lá. Então, é um trabalho bastante grande desse cara ter coisas para vender para aquelas pessoas. Então, o enfoque, pelo menos, e aqui eu vou me limitar a falar da Polícia Rodoviária do nosso trabalho, tocar uma operação estruturada numa região como essa, uma operação grande, com órgãos parceiros, priorizando tirar de circulação os produtos irregulares, não vai funcionar. Porque realmente as pessoas ainda não chegaram na etapa, nessa situação, em que nós precisemos envidar esforços para fazer a defesa do mercado legal, porque o mercado ilegal está corroendo o mercado legal. Simplesmente porque lá o mercado legal não existe ainda. Não existe shopping center, não existe loja de material de construção. Você tem um comércio, e nesse comércio o cara vende o que dá, o que tem. Então, a operação que eu consigo rodar no Paraná, que eu consigo rodar na fronteira de Foz do Iguaçu, em São Paulo e assim por diante, vocês entenderam o raciocínio. Então, não é em todo lugar do Brasil que faz sentido fazer operações como a gente faz. E aí, mais diretamente respondendo a sua pergunta. Como se enxerga a polícia? Como a população enxerga a polícia? Como os governantes enxergam a polícia? E como a polícia se vê? Como a polícia enxerga? Qual é o papel? O meu discurso, que não é só um discurso, mas a maneira, as palavras que eu escolho para expressar isso, tanto dentro de sala de aula quanto dentro do planejamento de operações, a parte tática e estratégica do trabalho de polícia, é mostrar que a criminalidade vai onde dá dinheiro. Todo mundo sabe disso. O nosso papel é mostrar que, e aí a pasta chama-se Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública, porque as infrações API, no mais das vezes, não recolhem todos os impostos, ou seja, geram sonegação fiscal, geram evasão fiscal, geram oportunidades de lavagem de dinheiro para a criminalidade. E os produtos contrafeitos, os produtos que violam os direitos de IPI, sejam eles de vestuário, sejam peças de automóvel, sejam óleos lubrificantes, sejam medicamentos, é um problema muito sério, todos esses produtos, de alguma maneira, agridem a saúde pública. Para eu fazer, começando para Polícia Rodoviária Federal, mas para eu fazer esse convencimento dentro da polícia e na estrutura da segurança pública do Brasil, eu não posso esquecer da primeira coisa que eu falei, a Polícia Militar do Amazonas, por exemplo, na região de Manaus. O fluxo lá não é rodoviário, é hidrovia. Rodovia é pouca coisa. As coisas lá são vendidas e compradas e transportadas pelos rios. A Polícia Rodoviária não tem competência legal para atuação nas hidrovias. Então, já é uma limitação. Existe muita coisa contrafeita. Recentemente, eu fui dar um curso para operadores de segurança pública no Amazonas,
E eu fui contribuir. Isso eu posso fazer. Eu posso levar a informação, levar o conhecimento e mostrar que é importante diferenciar o que é lícito do que é ilícito, identificar os produtos a partir da aparência, da embalagem, dos documentos fiscais e assim por diante. Isso eu posso oferecer. Tem que ser uma prioridade disponibilizar conteúdo para que as pessoas acessem. Esse conteúdo tem que ser atraente. Não adianta eu criar uma apostila muitíssimo bem escrita e fazer uma videoaula e colocar no YouTube e divulgar para todos os agentes de segurança pública. Uma coisa que as redes sociais fazem muito bem, a gente precisa aprender a fazer, é gerar engajamento. Eu preciso gerar um conteúdo educacional que seja interessante, que mantenha a atenção da pessoa, que ela possa acessar a qualquer momento pelo seu celular e que isso, de alguma forma, dentro da carreira dela, faça sentido. Se eu levar pelo viés do crime organizado, eu consigo ter um apelo maior. E eu não estou mentindo. O crime organizado está vinculado à exploração do mercado ilegal, seja ele ou não relacionado às infrações de IPI. Quando aí eu consigo gerar, inclusive, uma argumentação ampla, porque todo mundo tem acesso a produtos que têm lá uma relação de proteção de IPI, e os produtos que violam esses direitos estão fartamente disponíveis no mercado. Eu preciso primeiro conscientizar o meu policial a não comprar os produtos que violam a API. Isso é um ponto. Passado esse ponto, eu posso mostrar a ele que fazer o enfrentamento a essa criminalidade bate muito forte nas organizações criminosas que estão fazendo tráfico de drogas, que estão fazendo contrabando de cigarros, que estão fazendo tráfico de armas, porque muitas vezes é vendendo produtos contrafeitos, vendendo produtos piratas, que se lava dinheiro das atividades criminosas vistas como prioridades. Só que as ações educacionais não podem acontecer de qualquer forma, porque você ensinar algo novo a alguém é muito bonito. Agora, ensinar de uma forma que se atribua sentido e que dentro da carreira do policial ele vai ser valorizado por também enxergar essa faceta da criminalidade, é um passo muito maior. Precisa de vontade política, precisa de direcionamento dentro das instituições. A Polícia Civil de São Paulo é muito grande, então é ótimo que o Carrasco seja chefe de uma delegacia em que, apresentado um flagrante por outra instituição, ele sabe exatamente qual é o enquadramento, ele sabe quem procurar, se ele precisar diferenciar os produtos genuínos dos falsos, e ele sabe dar andamento para aquela ocorrência, inclusive fazer destinação daquele produto, pedir apoio de quem for necessário para dar a destinação do produto. Não é essa a realidade das delegacias de interior, das unidades da federação, que são menos atendidas, inclusive naquele primeiro critério que eu mencionei, o civilizacional de presença do Estado, de disponibilidade de produtos. Então, não tenho uma boa resposta para a sua pergunta, André, para resolver o problema macro de forma uniforme para o Brasil, porque são realidades muito distintas. Agora, identificar em que passo cada um está e favorecer que o próximo passo seja dado, isso nós temos feito. Os estados sofrem com realidades diferentes, a predominância dentro do mercado ilegal é diferente de um estado para o outro. Existem coisas que estão em todos os lugares, como é o caso do vestuário contrafeito, do eletrônico ou contrafeito, ou contrabandeado ou descaminhado. Isso está em todos os lugares. Mas isso não é o cerne, isso é o que mais aparece. O cigarro ilegal no Brasil é um problema muito sério que também está em todos os lugares. E nesse a gente já bate muito forte, tanto quanto possível. Agora, existem questões muito mais sensíveis, como é a questão dos medicamentos sem registro, que atingem diretamente a saúde pública. E isso precisa ser levado para todos os lugares. Então, eu dei uma resposta que pareceu incompleta e eu vou tentar completá-la agora com ações que se iniciaram nessa nova gestão do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Eu tenho advogado dentro do Conselho por ações educacionais que partam do MJ, é só uma ideia por enquanto, não é nenhum projeto, para que isso atinja, de forma a incentivar a participação, todas as polícias civis, porque vai começar na Senasp ou no CNCP mesmo, no MJ,
e há uma vinculação, ainda que indireta, passando pelas unidades da federação. Então, havendo interesse do governador, do secretário de Segurança Pública, fazer com que isso chegue às polícias militares, às polícias civis, às guardas municipais, onde elas estiverem presentes, porque uma polícia que faça muito bem determinado trabalho, ela necessariamente vai precisar ou da polícia judiciária para receber a ocorrência e dar andamento, e de outras partes, tanto do sistema de segurança quanto do sistema penal. Então, não adianta só uma engrenagem girar mais rápido. A máquina precisa funcionar azeitada e de maneira que todos entendam cada um o seu papel e que todos juntos vão efetivamente fazer o trabalho funcionar. Não vejo, sendo o Brasil tão diverso e tão grande, não vejo algo simples que possa ser aplicado. Mas há muitas coisas pequenas que podem juntas ser feitas de uma maneira grande. Isso exige algo que nós, historicamente, não temos, que é continuidade de política pública. Pode ser que mude o ministro, o diretor-geral, da PRF mesmo, e dentro dessa nova equipe eu não seja visto como um bom quadro para fazer o trabalho que eu estou fazendo. Então, isso que no momento são ideias, vão ser postas numa geladeira e vão esperar uma próxima oportunidade. E assim é com o governo federal, com os governos estaduais e assim por diante. Eu acredito. Por isso que eu sigo, assim como o Carrasco, enxugando o gelo e esperando sempre as oportunidades aparecerem. Algumas aparecem, a gente abraça, e por isso até que eu mencionei a questão da disciplina, estou muito feliz com isso, é uma coisa bastante relevante. Agradeço toda a parte de iniciativa privada, seja de titulares, de representantes e de entidades da sociedade civil organizada, porque nos ajudam muito, e peço, não desistam e sigam sendo relevantes, sigam expondo o bom debate aos representantes e a todo mundo que de fato financia esse trabalho. E aqui advogo, a todos os colegas, advogo pelo trabalho dos colegas que fazem representação de marcas, porque a percepção do cidadão, e aqui vamos chamar, é uma expressão muito ruim, mas ela é muito clara. O cidadão de bem, ele percebe que ele está num país seguro quando ele vê as instituições funcionando. Então, se a gente parar de enxugar gelo, é caos. Então, ainda que a percepção de alguns seja enxugar gelo, eu estou usando essa expressão, embora eu discorde dela, o enxugar gelo é estar na rodovia para a polícia rodoviária. O estar na rodovia é bom, porque o cidadão passa e ele percebe, aqui está o Estado, se acontecer alguma coisa comigo, tem alguém aqui para me ajudar, tem alguém aqui para me atender. No mercado ilegal, se não há fiscalização, a pessoa se sente à vontade para dar escala ao seu negócio. Se eu tenho uma loja e vendo produto contrafeito e eu nunca sou fiscalizado, eu vou abrir uma filial. Eu vou abrir 10 filiais. E assim se criam monstros, como são os shoppings que tem na cidade de São Paulo. Então, temos que seguir fazendo o pequeno para que os pequenos irregulares não se tornem muito grandes. Eu vou cessar por aqui. Eu gosto de falar, vocês já perceberam. Então, se vierem mais perguntas, a gente continua. Não, fantástico, Palendo. Foi uma aula aí, tivemos acho que essa pergunta talvez tenha dado o gatilho para que a gente tenha tido uma visão que, no caso da PRF, acho que é particularmente relevante por conta da abrangência, né? Até o Werner tinha comentado no início, o tamanho do Brasil e o Palhano e, obviamente, o time da PRF se defrontam com essas diferenças, né? Com essas desigualdades que talvez a gente aqui não consiga ver tão de perto. Tanto que a Raquel aqui comentou, a Raquel Barros comentou, excelentes e cirúrgicas considerações do Palhano. Parabéns e obrigado pelo brilhante trabalho desempenhado. Então, realmente, aprendemos bastante que essa parte educacional ela pode ser, obviamente, é muito importante, mas ela depende também dessa integração e talvez de um efeito muito mais estrutural do que simplesmente o lançamento de iniciativas, né? Então, essa atuação com o CNCP parece uma excelente ideia, o Ministério da Justiça como órgão difusor dessa, né, ou pelo menos como propulsor dessa iniciativa. A gente está com pouco tempo... Desculpa, vai Só fazer uma consideração que eu acho bacana, que o quão sofisticado é todo esse sistema que está por trás disso que aparentemente seria só um enxugar gelo, né? O quanto de...
quantas camadas isso tem por trás dessa banalização que se chama, da forma mais incorreta possível, de enxugar gelo. Fazendo uma consideração só sobre o comentário da Iona Loureiro, que veio pela caixa de perguntas, sobre o quanto ela ficou impressionada com a quantidade de produtos falsificados, principalmente confecções no Brás. Eu não sei qual foi a ocasião que ela teve por lá, mas só fazendo uma observação, Iona, isso considerando que há menos de 6 meses atrás, os maiores distribuidores de produtos falsificados do Brás tiveram seus estoques esgotados. Na maior apreensão que já ocorreu do gênero no Brasil foi a Operação Krampus, encampada aí por todas as autoridades num trabalho absolutamente sistêmico, né? Reunindo Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Guarda Civil Metropolitana, titulares de marcas, enfim. Apesar disso, uma visita hoje lá nos mostra o quanto eles estão engajados em manter isso funcionando, e aí me leva a concluir o quanto é importante esse trabalho de enxugar gelo, porque não fosse por isso, então que proporção isso teria tomado hoje em dia? Excelente ponto, Davi. A gente realmente está um pouco apertado aqui. Eu acho que a gente poderia fazer várias perguntas aqui, né? Teria uma pergunta específica aqui para o Dr. Carrasco, uma pergunta também para o Israel, mas eu acho que a gente pode, talvez, encerrar, se eles puderem assim, rapidamente falar. E eu acho que aqui, em relação ao Dr. Carrasco, eu pensei muito nessa questão também do tamanho de São Paulo, né? São Paulo sendo um micro não, né? Um país comparado aí a dimensões europeias, né? Então, isso eu pensei um pouco quando na sua fala, Carrasco, sobre a questão dessa atuação no interior, por exemplo, em lugares onde a gente sabe que tem polos até acho que você falou disso um pouco também, de fabricação de produtos piratas, né? Como é que se faz essa integração, por exemplo, com as autoridades locais daquelas cidades, né? De Franca, a gente sabe, por exemplo, é um exemplo. Então, se você puder tocar um pouco esse ponto. E o Israel também, muito, muito rapidinho, porque a gente já estourou aqui. Gostei muito, Israel, do que você trouxe em relação a essa percepção de retorno que você dá para os stakeholders internos, né? Quer dizer, como é que você justifica isso? Então, se você puder falar um pouco mais disso também, né? Quer dizer, que tipo de números você, acho que o pessoal aqui teria interesse, que tipo de números você apresenta por volume você falou das autorizadas que não são autorizadas, esse volume, tem a ver com o volume de peças, você faz algum cálculo sobre o valor dessas peças? Então, só para a gente entender um pouco que tipo de, claro, dentro daquilo que você puder revelar, mas que tipo de resultado que os seus atores internos veem. Então, só se o Carrasco puder falar rapidamente, depois Israel, e a gente vai poder encerrar aqui com chave de ouro essa apresentação, que já agradeço de novo, foi excelente, muito, muito conteúdo útil aqui para todo mundo com perspectivas muito diferentes e complementares. Então, já agradecendo aí a todo mundo, vou deixar a fala final aqui para o Davi, mas deixo essa micro pergunta aí para o Carrasco e para o Israel, se possível, começando pelo Carrasco. Bom, eu vou tentar ser breve, até por causa do tempo, né? O que acontece é assim, nós temos uma ideia de que produto pirata só vem de fora. Essa é a ideia, de modo geral, que nós temos. Mas nós temos grandes polos produtores de produtos piratas aqui no Brasil. Por exemplo, a região da Grande São Paulo, aqui, né? O entorno aqui de São Paulo e até algumas regiões mais periféricas da própria capital, elas são grandes polos produtores de confecção. Então, nós temos peças de vestuário, nós temos inúmeras confecções aqui, nós só pegamos gigantescas e bem estruturadas confecções. Nós pegamos a região do Vale do Paraíba, por exemplo, Potim, Aparecida, são regiões que elas são grandes produtoras de camisetas de time de futebol. Então, aí eu acho que os próprios funcionários de determinada confecção, eles ganham a expertise de fazer a fabricação, eles montam a própria fábrica, o outro monta a própria fábrica e assim vai se disseminando isso. E nós já fizemos acho que umas 5 ou 6 operações lá, ao longo de 3, 4 anos aí, e todas exitosas, com muitos produtos apreendidos. Nós temos também na região metropolitana, e mais voltado ao lado de Paulínia, ao lado de Campinas, ali a macro-região de Campinas, nós também temos alguns locais ali em que há uma forte fabricação de perfumes, por exemplo, falsificados.
temos alguns lugares que também são em áreas periféricas, porque aí é feito de uma forma mais precária, mas no ABC de São Paulo, por exemplo, ou então na região metropolitana, na região de Mauá, para a região do extremo leste de São Paulo, a questão da falsificação de bebidas. Nós temos a cidade de Franca, que, em que pese ser um polo produtor de calçados, ela também ela produz uma série também de produtos de calçados falsificados, bolsas falsificadas. Então, Franca também seria uma região que também tem muita pirataria. Sem contar, né, de outros estados, cidades muito conhecidas como Nova Serrana, Apucarana, que são cidades muito conhecidas e, respectivamente, aí para calçados e produtos têxteis, né, bonés e peças de vestuário. Então, nós temos, ou seja, em São Paulo, nós temos um arcabouço e várias regiões aí em que há uma produção muito forte. Inclusive, isso foi razão de uma mudança de estratégia até de nossa atuação. Nós deixamos até de atuar um pouco mais no varejo para começar a atacar mais no cerne, lá no início, na raiz do problema, né? Pegar mais depósito, mais confecções, mais onde se fabrica, porque aí você realiza um volume maior de apreensão em uma única ação e você otimiza, então, o contingente e otimiza recursos para a realização da ação. Mas basicamente é isso. Então, nós temos vários locais que temos uma fabricação. Então, o Brasil, hoje, ele produz bastante falsificação. Maravilha, muito obrigado. Israel, a gente já recebi uma bronca aqui do pessoal, mas a gente tem pelo menos uns minutinhos aqui para você concluir, Israel, por favor. Eu vou falar em 1 minuto, então, André. Não, a gente tem a ajuda de um software que faz esses cálculos para a gente, de quantas peças dos anúncios que saíram do ar e tudo mais. Ele faz uma métrica ali, e para cada canal do nosso Online Brand Protection, a gente tem uma forma de medir, né? Então, quanto vale aquele domínio que saiu do ar, então, as peças, em relação às peças, qual foi o volume, né, de peças, de anúncios que saíram do ar. Então, a gente tem uma ajuda muito interessante, primeiro, do nosso setor interno de BI, para poder fazer essas características, né, para ditar esses conceitos, e também o software que nos auxilia aí nesses relatórios. E é assim que a gente vende para alta liderança. Legal, obrigado, Israel. Dado o avançado da hora, me cabe finalizar agradecendo imensamente a colaboração aí dos nossos palestrantes, dos meus parceiros aí de comissão e principalmente dos participantes, né, que tiveram aqui dando audiência para a gente até agora. Para mim foi muito importante, acredito que para todos aqui, ouvir, né, toda essa experiência compartilhada por vocês, entender um pouco mais aí da importância dessa atuação, dessa visão sistêmica sobre o combate à pirataria, né? Acho que ficou claro para todo mundo, pelo menos para mim, a parte mais importante é entender. Não estamos falando de enxugar gelo. Nós estamos falando de algo um tanto quanto mais sofisticado, que envolve estratégia, que envolve integração, que envolve toda uma inteligência por trás para evitar danos ainda maiores decorrentes desse problema. Então, agradeço a todos e convido vocês aí para os próximos painéis que vão acontecer dentro da grade aí, acho que às 11 e às 5, né? Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado a todos, um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor:
as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.